Na liderança, muitas das vezes, nós gostaríamos de ter alguém para nos aconselhar, para nos advertir, para nos orientar, para ajudar na realização dos nossos objetivos, na construção dos nossos projetos e na resolução dos problemas do dia a dia. Mas a quem podemos recorrer nestes momentos? Como escolher a pessoa mais adequada para nos auxiliar? Que tipo de relacionamento é possível ter com essa pessoa para que isso funcione? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Estar sozinho não é bom para ninguém. O ser humano é um ser social. E isso é especialmente verdade quando você está numa posição de liderança. E não é só os empreendedores, os donos das empresas, que se sentem solitários na posição de líder. Muitas das vezes, líderes contratados nas empresas, gerentes, coordenadores, diretores, também se veem sozinhos diante dos desafios do dia a dia. Quando você não está ocupando uma posição de liderança, a vida tende a ser um pouco mais tranquila. Você sempre vai ter alguém a quem você pode recorrer. Muitas das vezes você não precisa tomar decisões tão importantes assim. Você sempre pode pedir a ajuda do seu colega. Por quê? Porque ele parece que está mais próximo de você do que o seu líder. E às vezes você tem dentro da sua equipe alguém mais experiente que pode te orientar e que faz isso no dia a dia. Agora, quando você está na posição de líder, quando você é promovido ou quando você já é contratado nessa posição, é você quem tem que tomar as decisões, é você quem tem que fazer as escolhas difíceis, é você quem tem que construir processos, definir indicadores, é você que tem que tomar decisões estratégicas, decisões em relação à sua equipe. E é você quem tem que assumir as responsabilidades pelas decisões e pelas suas ações no dia a dia. E quanto maior é o cargo que você tem, maiores são essas responsabilidades. Ou quanto maior a sua empresa fica, maiores essas responsabilidades são, maiores são os impactos, as consequências daquilo que você decide no dia a dia. E é por isso que muitas das vezes você que está nessa posição gostaria de ter alguém com quem contar, alguém para te orientar, para te aconselhar, para te mostrar caminhos, para te ensinar aquilo que você ainda não sabe, para te dar algum tipo de conhecimento prático de alguém que já vivenciou aquilo, para que você consiga tomar decisões melhores e seguir por caminhos mais assertivos. Afinal de contas, é muito fácil você perceber que duas cabeças pensam melhor do que uma. É muito fácil você perceber que se você tivesse um conselho de mentes inteligentes para apoiar você nesses momentos, você teria uma chance de sucesso muito maior. É por isso que grandes empresários ao longo da história têm os seus conselhos, têm os seus grupos, têm as pessoas às quais eles recorrem. Eu estava vendo outro dia uma notícia sobre o presidente da Microsoft, a rotina que ele tem de entrar em contato com presidentes de outras empresas para se aconselhar, para perguntar, para tirar dúvidas, para ver o que as pessoas estão fazendo. Então, não é incomum que isso aconteça quando você está numa posição de liderança numa empresa muito grande, que você tem um conselho de administração a quem você pode recorrer, que muitas das vezes tem um conselho fiscal para te apoiar nas decisões, tem vários conselhos formados ali, profissionais que são remunerados para ajudar o líder a tomar decisões melhores. Mas quando você entra no universo das empresas médias, das empresas pequenas, das microempresas, os empresários não têm a quem recorrer.
Quando você entra e mergulha, mesmo dentro dessas grandes corporações, os diretores e os gerentes às vezes não têm esse tipo de recurso que o presidente da empresa tem. E é por isso que a posição de líder costuma ser uma posição extremamente solitária. Mas não precisa ser. Não precisa continuar sendo solitária. Existem caminhos que você, como empresário, que você, como líder contratado, podem seguir. Alguns caminhos se assemelham, outros são um pouco diferentes. É por isso que eu vou dividir aqui a resposta para esses dois grupos, começando pelos líderes contratados. Quando você é um líder contratado, já existe um medo natural de pedir ajuda. Por que que isso acontece? Porque existe uma expectativa em torno do líder que está naquela posição de que ele é capaz de resolver todas as coisas inerentes à sua própria área. A pessoa foi colocada lá, foi contratada lá, a empresa espera que você consiga resolver, criar projetos, atingir os objetivos sozinho. Existe essa expectativa. É natural que ela exista. Afinal de contas, você foi contratado, você recebe um salário para isso. E muitas das vezes, essa expectativa acaba gerando uma pressão tão grande nesse líder que é contratado, que ele se vê incapaz de pedir ajuda. Que ele tem dificuldade de pedir ajuda ao seu líder direto, por exemplo. Ou até mesmo aos seus pares. E aí ele tem que resolver sozinho e muitas vezes fica angustiado, estressado, sofre. Não é incomum que líderes, independentes da sua posição de liderança, sofram problemas psicológicos, ansiedade, estresse e até mesmo depressão. Por quê? Porque essa cobrança, esse peso, essa pressão pelo resultado e essa percepção, essa sensação de que está sozinho, de que não consegue pedir ajuda para ninguém, é muito difícil. Agora, existem alguns líderes que até conseguem superar esse medo de pedir ajuda. Isso acontece muito quando um líder tem um relacionamento que vai além do relacionamento profissional com os seus pares, por exemplo. Então é comum que eles conversem sobre suas dificuldades. Inclusive, eu já falei aqui em outros episódios que você, se como dono da empresa ou como diretor, deve incentivar que isso aconteça. Exatamente pelo bem que isso faz para a empresa como um todo. Agora, às vezes, você, na posição de líder, não tem um par com quem você consegue se abrir, com quem você consegue conversar. E aí você pode pensar, não, eu podia pedir ajuda para o meu líder, né, direto, para o diretor, ou para o dono da empresa, ou para o presidente, depende aí da posição que você está. E você deve fazer isso de fato. O problema é que às vezes você vai pedir ajuda e a pessoa não tem disponibilidade para te ajudar, ou não sabe, não tem método, não tem conhecimento para passar aquilo que ele sabe para você. Não é incomum que as pessoas tenham conhecimentos inconscientes. Ela sabe resolver, mas ela não sabe ensinar as pessoas a resolver. Ela sabe tomar a decisão, mas ela não consegue explicar para a pessoa como ela pode tomar decisões melhores. Então, às vezes, mesmo que você não tenha medo de pedir ajuda, você não tem a quem pedir ajuda. E o que a maioria das pessoas esquece é que tem uma terceira alternativa. Você não precisa necessariamente ficar sozinho ou pedir ajuda apenas às pessoas de dentro da sua empresa. Existe uma ajuda externa a qual você pode recorrer. Agora, já se você é o dono da empresa, aí você não precisa ter medo de pedir ajuda, porque não existe expectativa nenhuma a não ser a sua própria expectativa em relação à sua performance, ao seu desempenho. E é interessante que muitas das vezes o fato de que você não deve obrigação a ninguém, às vezes te coloca numa posição melhor para pedir ajuda. Você só precisa superar a sua própria resistência em pedir ajuda. Isso se aplica especialmente aos homens, porque é interessante. É mais comum donas de negócio mulheres pedirem ajuda do que donos de negócio homens. Porque a gente sabe que o homem tem mais dificuldade para pedir ajuda. É só você olhar de maneira geral.
no universo de pessoas que procuram um terapeuta, por exemplo, é esmagadora a maioria feminina. Do universo de pessoas que vão ao médico, que fazem consultas regulares para cuidar da sua própria saúde, as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, porque o homem tem mais dificuldade para reconhecer as suas dificuldades, para reconhecer que precisa de ajuda, de apoio e para pedir essa ajuda. Então é difícil de reconhecer e é difícil de pedir. Agora, partindo da premissa de que, sim, quero pedir ajuda, sim, gostaria de ter alguém para me orientar, para me apoiar, como seria essa relação? Qual é a melhor forma de conseguir essa ajuda externa? Bom, aí eu também vou dividir aqui, porque existem possibilidades diferentes, dependendo de qual posição você ocupa em termos de liderança. Se você é empresário, por exemplo, existe a possibilidade de você buscar um sócio. Alguém que possa estar junto de você, te ajudando, te orientando, te aconselhando e comprometido com você na sua empresa. Eu já falei aqui no Daltoncast sobre vantagens e desvantagens de ter um sócio, no episódio número 69. Uma das vantagens de você ter um sócio é exatamente alguém para dividir as preocupações do dia a dia, alguém para te ajudar a enxergar de forma estratégica, para te ajudar a tomar decisões mais importantes. E o sócio é legal porque ele está realmente comprometido, né? Afinal de contas, ele é sócio, significa que ele tem um interesse direto no resultado da empresa, porque ele aportou o capital ou porque ele acreditou e aportou o conhecimento dele. Então, essa é uma das possibilidades, você trazer sócios para o seu negócio. A outra possibilidade é você ter um conselheiro ou um mentor profissional, como fazem as grandes empresas, as grandes corporações, onde você tem um conselho de administração, formado por 2, 3, 4, 5, 8 conselheiros, dependendo do tamanho da empresa, da quantidade de acionistas. Então você pode ter o seu conselho, mesmo que seja um conselheiro, alguém para te ajudar a tomar decisões estratégicas, alguém para te orientar nos problemas do dia a dia. Então, um conselheiro ou um mentor. Na verdade, os papéis ali são um pouco diferentes. Um conselheiro, ele tem menos responsabilidade sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu aprendizado. Ele está muito mais ali para dar respostas. Parece um consultor. A figura do consultor tem essa figura. Você contrata um consultor, ele diz tudo o que você tem que fazer, vira as costas e vai embora. Alguns deles até dizem um pouco como você tem que fazer, mas é você que vai ter que fazer. E se você não tiver capacidade para fazer, é problema seu, porque o consultor está ali para dizer como você tem que fazer, e não para te ensinar. O conselheiro, da mesma forma, ele vai te dar orientações, porque ele pressupõe que você está naquela posição e você é capaz de realizar aquilo que ele está aconselhando. Um mentor é diferente. O mentor é a pessoa que também vai te orientar, também vai mostrar caminhos, também vai te advertir quando você não estiver vendo alguma coisa importante, só que o mentor ele tem um compromisso de te orientar e te ensinar como fazer. Ele vai transmitir todo o conhecimento dele para você, para que você consiga realizar e não depender mais, inclusive, dele. Porque quando o mentor transfere esse conhecimento, ele pode até voltar a ser consultado no futuro, mas aí só como um conselheiro, porque o conhecimento já foi passado. Então, existe essa possibilidade para você que é empresário. E a grande vantagem do mentor ou do conselheiro em relação ao sócio é que ele não tem participação na sua empresa, ou seja, é uma relação profissional. Você pode contratá-lo por um determinado período, tem uma relação estabelecida, ele é um prestador de serviço. Quando termina aquele contrato, acabou o relacionamento. Com o sócio é diferente. Você traz o sócio, você comprar, desmanchar a sociedade, você tem que comprar de volta as cotas, tem que negociar, ele tem que querer vender para você. Então é uma relação um pouco mais complicada. Mas também é possível, também você consegue obter essa ajuda de um sócio.
Agora, você tem ainda uma terceira opção, que são mentores ou conselheiros informais. É o exemplo que eu dei, por exemplo, do presidente da Microsoft, que entra em contato com outros presidentes de vez em quando, para conversar, para bater papo. Tem alguns grupos de empresários que se reúnem, tem grupos que nem são gratuitos, são pagos, de empresários que se associam para se encontrar uma vez por mês. Aí tem diferentes grupos com diferentes modelos, com diferentes dinâmicas, com diferentes desenhos, mas também existe essa possibilidade. É uma mentoria que é informal, é um conselho ali informal que você pode ter. Tem suas vantagens e suas desvantagens. A maior vantagem é que normalmente tem um custo mais baixo. A maior desvantagem é que não existe comprometimento. Tá ali todo mundo querendo o mesmo tipo de ajuda. Você depende da disponibilidade do outro para te ajudar. E quando você recorre a métodos informais de aconselhamento, você sempre depende da disponibilidade do outro, que normalmente não vai ter um comprometimento muito grande em te ajudar e nem com os resultados daquele conselho que ele está te dando. Mas também existe essa possibilidade. Muito bem, e quando você é um líder contratado? A quem você pode recorrer externamente? Bom, você pode recorrer à ajuda informal, que eu já mencionei aqui anteriormente, ou você também pode recorrer aos mesmos mentores profissionais. O legal da mentoria profissional é que você pode recorrer sendo empregado, líder empregado em uma empresa, ou sendo dono da empresa. Porque os conhecimentos que esse mentor tem vão ajudar tanto a um quanto a outro. Conhecimentos sobre gestão, sobre estratégia, sobre liderança, sobre como você pode melhorar enquanto líder de maneira geral. Então, você que é líder contratado, você pode recorrer a mentores profissionais. Muitos líderes nem sabem que isso existe ou que essa possibilidade existe. Você que está ouvindo o Daltoncast sabe. Agora, muitos líderes ainda não conhecem essa forma de ajudar. Inclusive, muitos empresários estão começando a entender que contratar mentor para os seus líderes dentro das empresas, ou seja, o presidente contrata mentor para os diretores ou para os gerentes, é a melhor forma de desenvolvimento em termos de liderança e gestão. Por quê? Porque é mais rápido, é direcionado e é acelerado. É muito mais efetivo você contratar um mentor do que você pagar um curso de pós-graduação, que ele vai fazer durante um ano, pegando conhecimentos gerais e ele vai ter que aplicar sozinho ali no dia a dia dele. Muitos dos meus mentorados, dos empresários que eu mentoro, eles já passaram por cursos de pós-graduação. E mesmo assim, eles perceberam que é muito mais interessante ter um mentor, porque um mentor vai te ajudar a implementar aquele conhecimento ou a dar um conhecimento e mostrar como implementar. E ele vai te encontrar de novo para receber o seu feedback sobre a implementação. Então, acelera o processo de obtenção de resultados. Muito bem. Agora, qual é o melhor momento? Né? Entendido que existem algumas formas, e você pode recorrer a qualquer delas, qual é o melhor momento para você buscar ajuda externa? Bom, o melhor momento para você buscar ajuda é ali antes de começar. Por quê? Porque você evita uma série de erros que você tende a cometer quando você está sozinho. Sim, quando você está sozinho, você vai cometer mais erros. Por quê? Porque você não está vendo tudo. A gente toma decisões enviesadas com base no que a gente conhece, com base no nosso histórico. E a gente tende a acreditar sempre que as nossas decisões são as melhores, mesmo que elas evidentemente não sejam. Então você pode sim errar, ver onde errou e melhorar e acertar e ir no processo de melhoria contínua e construindo o seu conhecimento. Ou você pode pegar alguém aqui para te ajudar. Ó, eu estou querendo implementar isso aqui. Vamos junto comigo? Você pode esperar sim começar a ter um monte de problemas para ir buscar ajuda externa. Ou você pode se antecipar. Eu tive um mentorado, o Lucas, que ele foi promovido para uma posição de liderança e ele imediatamente começou a estudar e a procurar ajuda. Ele, inclusive, é ouvinte aqui no Daltoncast. Talvez ele esteja ouvindo esse episódio. Fica aqui o meu abraço ao Lucas. Por quê? Porque ele, ouvindo o podcast, ele tomou a decisão de contratar a mentoria.
para se preparar melhor para o líder que ele tinha se tornado. E ele efetivamente acelerou e avançou muito mais rápido. Ou seja, você não precisa esperar ter o problema para buscar ajuda. Você pode se antecipar e buscar ajuda antes de ter o problema. Eu tenho mentorados que estão estruturando negócios, negócios grandes, e que recorreram à mentoria exatamente para facilitar esse processo, para acelerar esse processo, para ter alguém ali do lado com quem você pode conversar sobre temas que às vezes você não pode conversar com mais ninguém. Então é muito importante que você saiba que sempre existem dois momentos para você buscar ajuda. Um antes de você precisar e um depois que você já identificou. O mais importante é estar consciente das suas possibilidades. Saber que você pode contar com ajuda, que você não precisa estar sozinho nessa posição de liderança. Agora, o que você deve considerar para escolher a pessoa certa para você? Porque existe a pessoa certa para você. Existe a pessoa certa para aquilo que você deseja fazer. Nem todo mundo funciona com todo mundo. Do mesmo jeito que nem todas as sociedades dão certo. Muitas, inclusive, dão muito errado. O que você precisa considerar na hora de escolher alguém para ser seu parceiro ali, seja seu sócio, seja seu mentor, seja um conselheiro? Quando a gente está falando de habilidade para alguém que vai te ajudar a tomar decisões, a gerenciar e a liderar, a gente está falando que você deve buscar pessoas que tenham habilidades em gestão, em liderança de equipes, em estratégia, pessoas que tenham habilidades em planejamento e gestão financeira, em gestão operacional, em desenvolvimento de produto, depende da sua área de atuação, depende do que você precisa desenvolver, depende de onde você precisa de ajuda dentro do teu escopo de atividades. Então, você deve buscar pessoas que tenham as habilidades para te ajudar naquilo que você quer fazer. E, obviamente, essas habilidades têm que ser comprovadas pelo histórico da pessoa, pelo nível de experiência que ela tem, pelo histórico profissional dela. Agora, habilidade é uma coisa, comportamento é outra completamente diferente. E falando de comportamento, eu já vou te dizer uma coisa. Tem alguns comportamentos que você deve evitar a qualquer custo. Não tenha parceiros que tenham determinados comportamentos. Eu vou enumerá-los aqui. Bom, você não deve buscar um parceiro de negócio, seja mentor, conselheiro, sócio, que tenha falta de integridade ou que tenha desonestidade. Uma pessoa desonesta ou uma pessoa que não seja íntegra não deve servir para ser seu parceiro. Então, se você identificar sinais de que aquela pessoa não é íntegra, você deve descartá-la do seu processo. Porque é um processo. Você deve sim ter um processo seletivo para escolher a pessoa que vai te apoiar a tomar decisões importantes no seu dia a dia. Você deve descartar também pessoas que têm o que se chama de pavio curto ou irascíveis. Pessoas que ficam logo irritadas, que perdem as estribeiras, que têm pavio curto, que se tornam agressivas, que não têm um controle emocional adequado, não devem ser escolhidas como parceiros de jeito nenhum. Você vai se aborrecer. Esse é meio óbvio. E você deve procurar identificar essas características nessa pessoa. Tem gente que fala assim, não, mas ele é muito bom, ele só é enraivecido, ele só é pavio curto, então não é muito bom. Para de achar que comportamento é menos importante do que habilidade. É o contrário. Comportamento é muito mais importante do que habilidade, na imensa maioria das situações. Se eu não vou dizer todas, para não parecer que alguém pode falar assim, não, mas tem uma situação não. Então, vou dizer assim, 99,999% das vezes é melhor que a pessoa tenha um comportamento adequado, porque conhecimento a gente adquire muito mais facilmente do que muda o comportamento. Outra pessoa que você deve evitar, pessoas insensatas, insensatez, preguiça ou irresponsabilidade. Pessoas preguiçosas ou irresponsáveis devem estar afastadas de você. Não servem para ser seus colaboradores, porque serviriam para ser seus parceiros de negócio. Outra pessoa que você deve manter longe é a pessoa que promete muito e diz que vai custar muito pouco.
Bom, promessas irreais tem cara de golpe, né? Tem cara de picaretagem. E aí a gente volta lá para falta de integridade ou para desonestidade. Promessas mirabolantes, fuja dessas pessoas. Não, eu vou te entregar aqui todo o meu conhecimento, eu sou um sócio com muita experiência, vou trazer mundos e fundos, e você só precisa me pagar um pouquinho. Desconfie desse tipo de coisa. Quem vale muito não cobra pouco. Quem vale muito não cobra pouco. Um outro comportamento que você deve evitar é a bajulação. Gente que é puxa-saco. Vamos falar no português claro aqui. Uma pessoa para dizer sempre que você está certo não serve. Se a pessoa fica o tempo todo dizendo que você está certo, não por você estar certo de fato, mas para te agradar, essa pessoa não merece ser um sócio, um mentor, muito menos um conselheiro, porque ela não está te ajudando em nada. Ela está querendo que você continue pagando ela ali, remunerando ela ali, que você fique feliz e, consequentemente, ela não está te gerando o benefício que ela poderia gerar, que é exatamente ter uma visão diferente da sua. Eu recomendo que você fuja também de pessoas que têm o hábito de fazer fofoca ou de ficar exagerando as coisas, pessoas que falam mal de outras pessoas. Esse tipo de pessoa não é uma pessoa legal para a gente conviver, né? Então, de maneira geral. Agora, se você se amarra a essa pessoa numa sociedade ou se num conselho, ou se você traz uma pessoa dessa como mentor, você vai ficar desagradável, né? Você vai ter que conversar com essa pessoa, em vez de te ajudar, vai ficar contando fofoquinha. Pelo amor de Deus, né? Não dá para ter uma pessoa dessa perto de você. E por fim, não menos importante, fuja de pessoas que têm problemas em respeitar normas, respeitar regras, em que menosprezam as normas, as leis e que, inclusive, os seus próprios limites. Então, pessoas que acham que tudo pode, que tudo tem um jeitinho, que dá para fazer burlando as coisas, as normas, se afaste desse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa não tem a integridade que você precisa para ser seu parceiro de negócio. E eu estou falando isso, parece meio óbvio, né? Mas é sempre bom lembrar, porque às vezes a gente contrata pessoas para estar ao nosso lado, ou a gente convida pessoas para estar ao nosso lado, porque sem conhecer de fato as pessoas. Ou porque são parentes, ou porque conheceram e acharam que a pessoa é muito bacana, ou porque a pessoa é muito inteligente, você acha que vai se dar muito bem com a inteligência dela e esquece a parte comportamental. Então, lembre-se sempre de, no seu processo seletivo, considerar a parte comportamental. E agora que você já entendeu quais comportamentos que você tem que evitar, quais comportamentos você deve buscar então? Bom, procure pessoas que estejam dispostas a aprender cada vez mais para te ajudar. Por quê? Porque muitas das vezes você vai contratar um conselheiro ou um mentor que não conhecem com profundidade o seu negócio. Isso é natural. Não existem conselheiros para todos os negócios com conhecimento de tudo, das especificidades da sua empresa. Agora, um bom profissional, seja ele um conselheiro, um mentor ou um bom sócio, ele tem que ser uma pessoa que entenda do seu negócio. Ele tem que se aprofundar em se esforçar e se comprometer a aprender sempre para poder te ajudar mais. Porque ele vai pegar o conhecimento que ele já tem, vai fazer o entendimento do seu negócio, vai juntar essas duas coisas e vai te entregar muito mais. Aquela pessoa que não se esforça em compreender o seu negócio, se não te fez nenhuma pergunta sobre o seu negócio, desconfie. Porque para aquela pessoa te ajudar de verdade, ela precisa conhecer sobre o seu negócio. Não vai provavelmente conhecer tanto quanto você conhece, mas vai conseguir conversar com você e entender quando você está falando daquilo que você faz todos os dias. Também deve ser uma pessoa que reconheça quando não consegue te ajudar, que consiga saber as suas limitações, que consiga dizer, não, olha, isso aqui eu não posso te ajudar, isso aqui eu não conheço, isso aqui eu nunca fiz, isso aqui eu nunca vi. Ela pode até se esforçar para buscar, mas ela tem que ser honesta e sincera para você e dizer, isso aqui eu não sei, isso aqui eu nunca fiz. Se a pessoa sabe tudo e qualquer coisa que você pergunte ela sabe, tem duas possibilidades. Ou ela realmente tem um conhecimento muito amplo, ou ela está sendo desonesta. E aí ela está querendo te dar um conselho de uma coisa que ela não conhece. E, por fim, não menos importante, tem que ser uma pessoa que esteja comprometida com o seu resultado.
Para você contratar uma pessoa ou para você convidar uma pessoa para ser seu sócio, essa pessoa tem que estar comprometida com o resultado no longo prazo. Não é no curto prazo não, é no curto prazo também. Mas é no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Essa pessoa tem que estar disposta a construir com você, a somar com você. Elas têm que estar comprometida com o seu resultado. Agora, se você está buscando sócios, você ainda tem que buscar algumas características adicionais. Por quê? Por conta da longevidade do relacionamento. Imagina o seguinte, uma coisa é, você vai contratar um mentor ou um conselheiro. Um mentor você vai encontrar semanalmente ou a cada 2 semanas. Um conselheiro, eventualmente, você vai encontrar uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. Agora, um sócio você fatalmente vai encontrar todos os dias. Você estará com ele no mesmo ambiente. Você se relacionará com ele de forma intensa. Como eu disse, uma sociedade é quase um casamento. Eu diria que, eu já ouvi uma vez que é pior do que um casamento, porque não tem a parte do amor. Então, é alguém com quem você se relaciona ali 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, e essa pessoa tem que ter alguns atributos. Por exemplo, tem que ser uma pessoa positiva. Tem que ser uma pessoa que tenha a boa vontade de enxergar sempre as melhores coisas, e não uma pessoa que fica reclamando o tempo todo. Já imaginou ter um sócio que passa o dia todo reclamando? Pelo amor de Deus, deve ser um sacrifício isso. Tem que ser uma pessoa que seja proativa. Não um sócio que, tem que fazer esse negócio. Então faz, pô, não tô afim não. Vou fazer e nunca faz. Tem que ser alguma pessoa que entre no jogo, que esteja comprometida ali, comprometida de verdade, que entre para fazer, para ajudar, para colaborar. Não sócio para dizer assim, tem que fazer isso, hein? Ó, faz isso aí. Ou só para criticar. É bom para criticar, mas nunca dá uma solução. Isso aqui não tá bom. Mas como é que tá bom? Não sei. Então, se você não sabe como é que é o bom, por que você tá dizendo que isso aqui não tá bom, né? Então, gente que só critica, que não propõe nada, normalmente não são boas pessoas para ter como sócio. É interessante você ter um sócio que tem uma visão de longo prazo compartilhada com você. Se você quer crescer, você tem que ter um sócio que queira crescer, não um sócio que queira ficar estagnado. Vocês podem até chegar num consenso, mas vocês têm que alinhar essa visão. E tem que ser um sócio que tenha os mesmos valores que você. Valores são importantes. É naquilo que você acredita, aquilo que você considera na hora de você tomar decisão. Então é muito importante que os valores sejam os valores semelhantes, valores próximos. E quando você tem pessoas com valores próximos ao seu, é muito mais fácil, inclusive, você desenvolver um relacionamento mais próximo. Por quê? Porque os valores ajudam muito a você identificar com quem você se dá bem, com quem você não se dá bem. Então, observe essas características na pessoa também, que são todas características comportamentais, se você estiver considerando alguém para ser seu sócio por muitos e muitos e muitos anos, talvez para o resto da vida. E é assim que você deve agir na hora de escolher os seus parceiros, os seus conselheiros, os seus mentores e os seus sócios. E lembre sempre que se você é líder e se precisar de um mentor profissional, pode contar comigo. Basta entrar em contato com o telefone que está aqui embaixo na descrição deste episódio ou acessar o link daltonribeiro.com.br/contato para acessar o WhatsApp da minha equipe e agendar um horário para a gente conversar. Vai ser um imenso prazer colaborar com o seu desenvolvimento, te apoiar, te orientar, te aconselhar para que você chegue mais longe, mais rápido. Lembre de deixar a sua avaliação sobre esse episódio, faça os seus comentários, diz para mim o que você achou, compartilhe com outros líderes que, assim como você, querem fazer diferente. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.